Vamos para mais uma aula de matemática e hoje o nosso assunto abordado aqui vai ser multiplicação, divisão e potenciação de monômios, tá? Dando continuidade às nossas operações com monômios. Vamos iniciar pela multiplicação, tá? Para a gente trabalhar essa multiplicação, nós vamos recordar aqui, tá? Uma propriedade de potência. Observe aqui que eu tenho uma potência, um produto, na verdade, de potência de mesma base. Vocês observam que a base aqui é igual. Expoentes diferentes. Eu posso escrever esse produto aí como uma única potência, tá? Só relembrando vocês. De que forma? Eu conservo a base e somo os dois expoentes, tá? Guarde essa informação que nós vamos precisar na resolução de multiplicação de monômios, tá? Então vamos trabalhar essa multiplicação de monômios aí, utilizando outros conhecimentos, que é o de área e de volume. O bom é que a gente vai trabalhar vários assuntos aqui para a gente trabalhar essa multiplicação de monômios, tá? Então vamos lá, vamos iniciar com esse retângulo aqui e vamos calcular a área desse retângulo, tá? Esse retângulo ele tem uma base que mede 7x e tem uma altura que mede 3x. Vamos calcular a área desse retângulo aí. Vamos lá, recordar um pouco. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Tá? A área de um retângulo ela é dada pela base vezes a altura. Basta multiplicar a base vezes a altura que você vai encontrar a área desse retângulo. Só identificando quem é a base aqui? 7x, tá? Quem é a altura? 3x. Então nós vamos substituir cada valor identificado na fórmula lá, tá? Então vamos lá. A área vai ser igual a quem? Base, que é quem? 7x, e a altura, que é quem? 3x, tá? Chegamos aqui no que nos interessa, que é o que? A multiplicação de monômios. Eu tenho um monômio, tenho outro monômio, e aqui eu tenho uma operação de multiplicação. Vamos resolver essa multiplicação, tá? Se ligue nos passos aí para resolver o produto de monômios, tá? Eu vou multiplicar, primeiro, você tem, com certeza, você sabe identificar o que é o coeficiente e o que é parte literal. Só relembrando, coeficiente é a parte numérica, ou seja, nesse caso desse primeiro monômio, o coeficiente é 7, e a parte literal é o x. Mesma farofa aqui, ó. Aqui, coeficiente, e aqui, parte literal. Então, nós vamos multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Então, vamos lá, tá? Coeficiente do primeiro vezes coeficiente do segundo. Parte literal do primeiro vezes parte literal do segundo. Nós vamos fazer a multiplicação separadamente, tá? Como vocês viram aí que foi agrupado. Vamos aqui nos coeficientes, tá? Vamos multiplicar esses dois aqui. 3 vezes 7, 21. Vamos multiplicar agora a parte literal. X vezes x. Lembrem que eu falei para vocês guardarem a informação dessa propriedade, nós vamos utilizar ela aqui, tá? Vejam só, eu tenho aqui a multiplicação, o produto de uma potência. Professor, não estou vendo expoente, tá? Vejam só. Quando não tem nenhum expoente, vocês sabem que eu tenho quanto? 1. Tenho um aqui e tenho um aqui, tá? Identificado,
nós vamos utilizar essa propriedade. A base aqui nos dois é x, tá? E o expoente do primeiro é 1 e o expoente do segundo é 1. O que diz a propriedade? Conserva a base e somos expoente. A base é x, então vamos conservar o x. O expoente do primeiro é 1, o expoente do segundo é 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Com isso, esse novo monômio aqui é justamente a área desse retângulo. Vamos para o nosso segundo exemplo. Agora nós temos aí uma figura tridimensional. É um prisma retangular, tá? Nós temos aí agora 3 dimensões: comprimento, largura, tá? E altura, tá? Comprimento 6x, largura 2x e altura 3y. Vamos relembrar também da fórmula que nos dá a condição para calcular o volume desse prisma retangular, tá? O volume diz o seguinte, a fórmula do volume: comprimento que multiplica largura que multiplica altura. Então, o produto desses três números aí, desses três fatores, nos dá o volume de qualquer figura tridimensional nessas condições aqui, tá? Que é um prisma retangular. Então vamos lá, vamos substituir. Comprimento 6x, largura 2x e altura 3y. Tá? Então o volume vai ser igual a quem? 6x que multiplica 2x que multiplica o quê? 3y. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no primeiro. Vamos separar os coeficientes, multiplicar os três juntos e também a parte literal, tá? Da mesma forma que nós fizemos no primeiro exemplo. Então veja aí, 6 vezes 2 vezes 3, tá? Observam que eu tenho aqui os três coeficientes. E agora eu tenho o quê? As três partes literais dos três monômios envolvidos no produto do volume, tá? Vamos aqui agora nos coeficientes, tá? Multiplicando os três, nós vamos ter 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36, tá? Vocês observam aqui agora ó, que a parte literal, os três que compõem a parte literal, os três fatores, eles não são iguais. Observam que aqui no primeiro os dois eram iguais. Ah, professor, mas eu tenho dois iguais aqui. Ok, então vamos fazer a multiplicação desses dois iguais aqui, ó, tá? Você já sabe que aqui tem 1, aqui também tem 1. Então vai ficar o quê? X elevado a 2, porque você conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Tá? Professor, o que eu faço com esse y aqui? Você só vai conservar ele lá na resposta. Então, o volume vai ser o quê? 36, que eu encontrei aqui, x quadrado, que eu encontrei aqui, e esse y aqui que não tem nenhum fator para ser multiplicado. Então, você só conserva ele aí. Tá? Então, pessoal, com esses dois exemplos aí, pela multiplicação de monômios, nós podemos concluir que basta você multiplicar os coeficientes entre si e a parte literal também entre si. Então vamos para a divisão de monômio, a nossa segunda operação que nós estamos trabalhando hoje. Tá? Para trabalhar a divisão de monômios, nós vamos aqui recordar de uma propriedade que vai nos ajudar na resolução da divisão de monômios. Tá? Vejam só, eu tenho uma divisão de potências iguais. Aliás, de potência com bases iguais e não potências iguais. Tá? Vejam só, para mim escrever essa divisão de potência como uma única potência, eu conservo a base, que no caso é quem?
o A e subtraio os expoentes. Ao inverso da multiplicação, que eu somava os expoentes, na divisão eu vou fazer o quê? Subtrair, tá? Guardem essa informação que nós vamos precisar, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos com alguns exemplos para trabalhar a resolução na divisão de monômios, tá? Então veja só o primeiro exemplo. Vamos calcular esse quociente aí, tá? De dois monômios. Vocês sabem que a divisão, você pode escrever ela de duas formas. Você pode escrever como está aí, tá? Com esse símbolozinho aqui de divisão entre os dois. Ou você pode simplesmente escrever como uma fração, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos escrever como uma fração. Vocês sabem que essa barra aqui na matemática significa o quê? Divisão. Então vamos lá, pessoal. Tá? Fizemos a representação diferente, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever essa divisão aqui em duas partes, tá? Duas partes como? Vocês sabem que todo monômio ele é resultado de um produto entre números e letras, entre letras ou apenas números. Nesse caso aqui, existe um produto entre o número 12 e o x elevado a o y elevado à quinta potência. Então nós vamos escrever isso aí separando os coeficientes de cada um, fazendo a divisão deles separado e a divisão também separada da parte literal, como nós fizemos na multiplicação, tá? Então vai ficar assim, ó. Nós vamos ter 12 dividido para 4, que são os dois coeficientes dos dois monômios em questão, tá? Multiplicação por quê? Porque o monômio é a multiplicação, no caso aqui, do número 12 com o y à quinta, do 4 com o y elevado à terceira. Então vamos só escrever separadamente, mas não esquecendo que entre essas duas frações aí existe uma multiplicação, tá? Vamos colocar agora a parte literal. Da mesma forma, pessoal, que nós fizemos lá na multiplicação, nós vamos fazer aqui agora na divisão. Vamos pegar os coeficientes e fazer a divisão, tá? Então nós vamos ter 12 dividido para 4 é 3, tá? Observa que agora na parte literal, lembrem agora do que eu falei para vocês, guardem essa informação que vocês vão precisar. Na divisão de potência de mesma base, você conserva a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. Então nós vamos fazer isso. Conservar o y e fazer o que com os expoentes? Observa que o 5, ó, expoente do primeiro monômio, menos o 3, que é o expoente do segundo monômio. Sempre, pessoal, no caso aqui representado com fração, de cima para baixo. O primeiro expoente lá menos o segundo, tá? Com isso nós chegamos ao resultado, que vai ser o quê? 3y ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? 5 menos 3 é quanto? 2, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo, trabalhando a divisão de monômios. Vamos fazer a mesma coisa, vamos representar em forma de fração, tá? Representado em forma de fração, nós vamos fazer também igual à questão de separar os coeficientes da parte literal. Só que vocês observam aqui, ó, que na parte literal eu não tenho só uma variável. Então vocês vão fazer separadamente variável por variável. Vejam só, primeiro vem os coeficientes, tá? Como vocês podem ver aqui, o 20 e o menos 5. Depois, a quarta dividido por a ao quadrado. Depois, x dividido por x, tá? E por último, tá? Nós vamos ter quem? Y. Bom?
y não tem nenhum número para dividir, então ele vai ficar sozinho lá. Vamos fazer a divisão aqui, ó, tá? 20 dividido por menos 5. Vocês observam que esses dois aqui, ó, têm sinais diferentes. Lá nos números inteiros, nós aprendemos que na divisão de números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, 20 dividido para 5 é 4. Como são sinais diferentes, vai dar o quê? Menos 4. Vamos para o próximo. Vamos utilizar a nossa propriedade, tá? Conservar a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair 4 menos 2, tá? Aqui, pessoal, todo número dividido por ele mesmo, ou seja, a divisão onde o dividendo e o divisor são iguais, o resultado é sempre o quê? 1. Ah, não, professor, mas e a potência aí? Se você for por potência, 1 expoente aqui do primeiro número, 1 expoente aqui do número que está no denominador. 1 menos 1 é quanto, pessoal? 0. Todo número elevado a 0 é quanto? 1. Tá ok? Com isso, nós chegamos ao nosso resultado. Vejam só, menos 4, que é esse camarada aqui. Observa que o A está elevado a 2. Por quê? 4 menos 2 é 2. E conservei o Y, que não está sendo dividido por nada. Professor, por que você não colocou 1? Não há necessidade de se colocar o 1. Tá bom? Com esse pensamento, com esses exemplos, nós podemos colocar para vocês que a divisão de monômios é semelhante à multiplicação de monômios, onde você vai dividir separadamente os coeficientes e fazer a divisão também separadamente da parte literal. Não esquecendo que quando a parte literal tem mais de uma variável, você vai fazer a divisão de variável por variável. Se tiver alguma variável que não se repete, pessoal, no outro monômio, você só conserva ela, com o mesmo expoente que ela esteja lá na operação. Agora vamos para a nossa terceira operação hoje dentro dos monômios, que é a potenciação de monômios. Tá? Vamos considerar algumas situações aqui, alguns exemplos, para a gente poder trabalhar essa potenciação de monômios. Tá? A número 1 diz o seguinte: qual é o quadrado do monômio menos 10a elevado a 3? Quando se fala em quadrado, é elevado a 2. Então, vamos colocar o que está escrito aí na simbologia matemática. Tá? Tá aqui, o quadrado daquele monômio lá. O quadrado é 2. Tá? Relembrando potência, quando você vai resolver uma potência, a potência é o quê? O produto de fatores iguais. Você vai repetir esses fatores de acordo com o que o expoente está indicando. No caso aqui é 2, então você vai multiplicar essa base quantas vezes? 2 vezes. Vamos fazer isso, tá? 1, 2. Então nós vamos multiplicar 2 vezes. Pronto. Agora, se vocês analisarem bem, vamos esquecer um pouco a potência. Vamos voltar lá na multiplicação. Se você tem a multiplicação aqui de dois monômios, multiplica os coeficientes e a parte literal separadamente, tá? Então, nós vamos multiplicar aqui os dois coeficientes. 10 vezes 10 é 100. Menos vezes menos é mais. Então, 100 é positivo. Vamos utilizar lá aquela propriedade que eu pedi para vocês relembrar, tá? Multiplicação de potência de mesma base, tá? Conserva a base e soma os expoentes. Eu tenho aqui o quê? 3 mais 3. Com isso, nós chegamos ao nosso resultado, tá?
que é o 100, o coeficiente, e a parte literal vai ficar o quê? A elevado a 6, porque 3 mais 3 é 6. Segunda situação, pessoal, tá? Qual é a quinta potência do monômio? Tá aí o monômio, 2x ao quadrado. Quando se fala a quinta potência, é esse monômio aí elevado a 5, como vocês podem ver aí, ó. Tá aí a representação do que foi nos pedido aí, ó. O monômio elevado a 5. Basta agora resolver, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse 2x ao quadrado elevado a 5 e fazer a distribuição dele. Se o expoente é 5, você vai repetir a base quantas vezes? 5 vezes. Feito isso, nós caímos mais uma vez na multiplicação de monômios. Multiplico os coeficientes e a parte literal separadamente. Multiplica eles entre si, tá? Feito isso, você multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Na parte literal, potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Com isso, nós chegamos ao resultado. Coeficiente 32. E a parte literal, você vai conservar o x e colocar o resultado dessa soma aqui, ó, que vai dar o quê? 10. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Tá? Pessoal, observe o seguinte. Vamos utilizar mais duas propriedades de potência aqui para a gente, de repente, resolver essa potenciação de monômio de uma forma mais simplificada, tá? Vejam só, quando eu tenho um produto dentro do parênteses elevado a um expoente, eu posso pegar esse expoente e distribuir nos dois fatores que estão dentro do parênteses, tá? Nós vamos utilizar essa propriedade aí e vamos utilizar essa outra propriedade, que é a potência de potência, quando eu tenho uma potência elevado a outro expoente. Então, você conserva a base e faz o que com esses dois expoentes? Multiplica. Então, vamos fazer isso aí com o nosso primeiro exemplo lá que nós resolvemos. Tá? Vocês observam, olhem para cá, ó, que dentro do parênteses aqui, ó, eu tenho um produto. Qual é o produto? O menos 10 e o a elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse expoente nos dois fatores. Vai ficar assim, ó. Ok? Tá? Distribuir o expoente no menos 10 e o expoente no a elevado a 3, como vocês podem perceber aqui. Aí, agora é só calcular. Menos 10 ao quadrado vai dar o quê? 100. E a elevado a 3 elevado a 2 vai dar o quê? A elevado a 6. Por quê? Porque essa propriedade aqui me garante isso, ó. Conserva a base, que é o A, e faz o que com os expoentes? 3 vezes 2, 6. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o outro exemplo. Tá? Vocês observam que aqui eu tenho um produto do 2 vezes quem? Vezes x ao quadrado. Então, vamos fazer a distribuição do expoente 5 nos dois fatores. Pronto, feito. Então, você resolve essa primeira potência, 2 elevado a 5 é 32. E essa parte literal, nós vamos utilizar mais uma vez essa segunda propriedade que eu mostrei para vocês. 2 vezes 5, 10. Está aí, pessoal, mais uma aula com o professor Cláudio Ivanez, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí a curtida de vocês, tá? E os comentários para que a gente possa crescer cada vez mais.